Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deixa eu colocar o microfone aqui. Só um minuto. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus. Parece que alguém esqueceu um relógio aqui. Pode ser doação para a igreja também. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Queremos também cumprimentar os irmãos que estão participando conosco através do Facebook, Igreja Tabernáculo em Taubaté. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês de uma forma toda especial. E você que está aqui no culto, depois do culto, você pode compartilhar o culto de hoje nas suas redes sociais, tá ok? Pessoal que está em casa também já pode compartilhar aí, enviando o link para os irmãos, para os amigos, enfim. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Eu pensei em falar até o versículo 12, depois até o 7, mas quando cheguei no 5, o Senhor ministrou muito ao meu coração e a gente vai gastar um tempo maior hoje no versículo 5, ok? Vamos nos colocar em pé uma vez mais. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Podemos assentar? Muito bem, irmãos. Semana passada nós vimos na introdução dessa carta algumas coisas importantes, né? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 65 até o ano 67 da era cristã, possivelmente no outono de 67. Essa carta é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, portanto, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele se encontrava na sua segunda prisão. Na primeira prisão foi uma prisão religiosa. Paulo foi acusado injustamente de introduzir um gentio no templo de Jerusalém. E nessa segunda prisão, agora uma prisão política, Paulo agora é acusado de inimigo do Estado. Também uma acusação injusta. Na primeira prisão, Paulo, ele podia ter contato com as pessoas. Ele ficou numa espécie de prisão domiciliar. E ali ele tinha contato com as pessoas. E ele escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Agora, na segunda prisão, ele não pode ter contato com as pessoas. Ele está numa prisão fria, úmida e, como diz o pastor Hernandes, insalubre, né? E é de lá então que ele escreve essa carta. E ele tinha alguns propósitos em mente. O primeiro propósito é pedir para que Timóteo pudesse ir visitá-lo e também levar consigo João Marcos. O segundo propósito que Paulo escreve essa carta é para exortar, para encorajar, para motivar Timóteo a permanecer firme, a defender o evangelho e também combater os falsos mestres. Porque Timóteo era um pastor da cidade de Éfeso,
E a principal tarefa de um pastor é combater os falsos profetas, é a ideia de enfrentar os lobos e proteger as ovelhas do aprisco do Senhor. Então, Paulo tinha esses propósitos em mente. Semana passada a gente também falou dos versos 1 e também do versículo 2, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele era um apóstolo, ele falava debaixo da autoridade do Senhor, falamos dos requisitos para alguém ser apóstolo, e hoje ninguém preenche esses requisitos, eu pelo menos não conheço ninguém. E também falamos, né, da relação que Paulo tinha com Timóteo, meu amado filho, era uma relação muito próxima, muito íntima, né? Paulo era como se fosse o pai espiritual de Timóteo, era o mentor de Timóteo. E por fim, né, a saudação que eu acabei me detendo só graça e paz. Graça e paz é a saudação oficial do Novo Testamento, né? Das igrejas gentílicas, é uma junção de graça, uma junção de judaísmo, né? Uma saudação, melhor dizendo, dos judeus com a saudação grega. Então, graça seria a ideia de uma saudação grega, e paz a saudação dos judeus, né? Então, graça é a causa da nossa salvação e paz o resultado. Só que nas cartas pastorais, a gente vai ver que Paulo adiciona graça, paz e misericórdia. Por quê? Porque ele está escrevendo para pastores. Você vai ver isso lá em 1 Timóteo, aqui em 2 Timóteo e também em Tito, capítulo 1, versículo 4. Você vai ver uma adição aí. Paulo adiciona graça, paz e misericórdia. Um dos comentaristas que eu estava lendo, ele diz que talvez é porque os pastores precisam de muita misericórdia, né? Não só de graça e de paz, mas também de muita misericórdia para pastorear o rebanho do Senhor, né? Então, fiquemos aí com esse comentário. E hoje, irmãos, eu quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro ponto está no versículo 3. As crianças estão anotando? Cadê a caneta e o papel, Nicole? Nicole dormiu na casa da Heloísa, então não trouxe a caneta e o papel. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? No versículo 3, o primeiro ponto, a gente vai ver aqui a oração de Paulo por Timóteo. No versículo 4, a relação de Paulo com Timóteo, uma relação muito íntima, muito próxima, uma relação de comunhão. Paulo pede para que Timóteo possa ir o mais rápido possível, né? A gente vai ver aqui nessa passagem, também lá no capítulo 4. E no versículo 5, Paulo fala da criação de Timóteo, como que ele foi instruído na lei de Deus, nas sagradas escrituras. Então, eu chamo a sua atenção aí para o nosso primeiro ponto. As orações do apóstolo Paulo, versículo 3. As orações do apóstolo Paulo. Chama a sua atenção então para o versículo 6. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, por quem sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. E o ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, é as orações de Paulo. Paulo, como disse, ele estava na sua segunda prisão, num lugar frio, úmido e insalubre. Paulo aqui não era um jovem mais, era um idoso, já tinha aproximadamente 70 anos de idade, aproximadamente 35 anos de ministério. E mesmo assim, irmãos, a gente vai ver a Paulo fazendo orações em favor de Timóteo. Paulo orando por Timóteo, e ele diz que orava, como está no versículo 3 aí, noite e dia. Ele sempre orava por Timóteo. Por quê? Porque Paulo conhecia as fraquezas e também os problemas de Timóteo. Timóteo, ele era jovem, não há nenhum problema em ser jovem, mas naquela época, né, para um pastor, né, então, ainda mais que eles tinham a figura de Paulo, né, então Timóteo era um jovem, ele era tímido, ele era muito tímido,
e também doente. A gente vê isso lá na primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, quando Paulo recomenda para Timóteo tomar vinho medicinal por causa do problema que ele tinha de azia ou gastrite, enfim, problema no estômago. E a gente sabe que naquela época não existia água potável, então a água era poluída, então era comum, né, misturar o vinho, porque aí o vinho tem nutrientes, tem propriedades, se tornava então um vinho medicinal. Então, e também o pH da cidade de Éfeso era muito baixo, o pH da cidade de Éfeso era muito ácido, então a gente sabe isso hoje, né? Que se você toma uma água com pH acima de 7, essa água é alcalina, ela previne e trata doenças. Quanto mais alta é a água, é melhor. Tanto é quando eu vou comprar água mineral aqui, o dono fala assim, rapaz, separei uma água boa. Esses dias ele falou assim, chegou uma água aqui com pH quase 8, e eu pensei em você. Aí hoje eu fui lá, a água também subiu, né? E uma água com pH abaixo de 7, ela é uma água ácida. Aí você fala assim, pastor, mas eu só tomo água mineral. Mas se o pH for abaixo de 7, não adianta nada, né? A água é ácida e ela pode até te causar problemas. Então, Timóteo era um jovem tímido e também era doente. Ele tinha um problema, possivelmente um problema crônico no estômago. Se fosse hoje, né, os médicos iriam receitar para ele omeprazol, né, ou domperidona. Se fosse lá em Ribeiro, ia receitar limão, né? É o meu caso, né? Eu tinha um problema muito, muito sério no estômago, passei a fazer uso do limão, porque o limão, não sei se os irmãos sabem, antes de entrar no organismo, ele é ácido, mas depois que ele entra, ele é alcalino. Então, se fosse hoje, a gente ia dar essas receitas para Timóteo, né? Então, Paulo está orando por Timóteo, porque Paulo conhecia as fraquezas e também os problemas, as limitações de Timóteo. Timóteo estava pastoreando, nessa altura do campeonato, a igreja mais importante, mais relevante do primeiro século. Éfeso era a capital da Ásia Menor, a igreja que foi pastoreada por Paulo. Paulo ficou 3 anos lá, na cidade de Éfeso, e Timóteo estava enfrentando falsos mestres, falsos profetas. Mas o ponto que eu quero chamar aqui, irmãos, Paulo está numa prisão fria, úmida, abandonado por tudo e todos. A gente falou sobre isso, né? Ele fala sobre isso no versículo 15, que todos da Ásia o abandonaram. Paulo aqui, irmãos, ele, uma vez mais, o que me chama muito a atenção nas orações de Paulo, a gente vê ele fazendo várias orações, e a gente vê que Paulo não era nem um pouco egoísta. Não que seja errado você orar por bens materiais, não que seja errado você fazer, na sua oração, você ter os seus pedidos pessoais, muito pelo contrário, é certo, é bíblico, é correto. Mas a gente vai encontrar na teologia paulina, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo, escrevendo para a igreja que estava localizada na cidade de Éfeso, ele gasta alguns versículos orando por aquela igreja para que Deus pudesse iluminar, capacitar aqueles irmãos, para que eles pudessem alçar voos mais altos. E lá no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele já ora para que Deus possa revestir aquela igreja, aqueles irmãos de poder, autoridade, para que eles possam conhecer a plenitude de Deus, que é a palavra pleromas no grego, né? Pleroma, melhor dizendo, é a ideia de totalidade, de você estar cheio, né? Até o ponto máximo. Mesmo Paulo escrevendo a igreja que estava na cidade de Colossos, no capítulo 1, versículo 9, é uma das orações mais lindas. Você vê Paulo orando para Deus dar sabedoria, entendimento, para Deus capacitar, para Deus revestir. O mesmo Paulo que lá escrevendo a igreja que estava em Tessalônica, capítulo 1, versículo 9, também ora pela igreja. Em momento algum ele fala de problema, em momento algum ele fala que está triste nas orações dele, em momento algum ele lamenta, ele faz alguma lamentação na oração dele. E a gente vai ver também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 até o versículo 28,
uma vez mais, Paulo orando pela igreja de Tessalônica. Irmãos, muitas vezes em nossas orações, nós somos egoístas. A gente gasta um bom tempo só, eu preciso, eu necessito, eu quero. Não que seja errado você orar e falar, Senhor, eu preciso, eu necessito, eu quero. Mas na verdade, irmãos, quando a gente estuda a teologia paulina, ele gastava a maior parte da oração dele. Aliás, a gente vê que a oração dele era uma intercessão. A ideia de intercessão, né, é você fazer a ponte entre você e alguém. No caso da oração, é você fazer essa ponte, essa mediação entre alguém e Deus. E o interessante da intercessão é que você é um canal. Você é um canal. Suponhamos que eu esteja orando pelo irmão Paulo Jofre. Senhor, abençoa o irmão Paulo, o evangelista Paulo, a sua casa, a sua família. Eu sou um canal. Antes da bênção chegar até ele, a bênção passou por mim, porque eu sou um canal, eu sou um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. Um canal mesmo, um instrumento, uma ferramenta. E quando eu aprendi isso, eu aprendi a orar muito cedo com a minha mãe, depois eu me aperfeiçoei bastante com meu sogro. Meu sogro sempre foi um homem de oração. Meu sogro orava de 2 a 3 horas por dia. Hoje não, ele está jubilado. Ele tem alguns problemas de saúde, né? Mas ele orava de 2 a 3 horas por dia. Houve épocas que ele chegou a orar 6 horas por dia. E Deus me ensinou a orar com a minha mãe, mas eu fui aperfeiçoado. Eu fiz diria que uma pós-graduação com meu sogro em oração, né? E quem já orou com meu sogro sabe disso. Você não consegue, ou pelo menos não conseguia acompanhar o ritmo dele. Eu já tentei acompanhar o ritmo dele algumas vezes, mas você não consegue. Então a oração, e boa parte da oração do meu sogro, dificilmente eu vi ele orar por si mesmo, fazendo algum pedido. A gente orava das 5 às 6 da manhã lá na nossa igreja em Lajinha, né? Isso nos idos dos anos 90. E também orava das 9 às 10 da manhã. E a gente também tinha no início do mês o projeto 72 horas de oração. E os obreiros de tempo integral tinham que orar no mínimo 2 horas. Aí algumas vezes eu ia render o meu sogro, né? Ou ele me rendia, alguma coisa assim. Tipo assim, eu orava da meia-noite a 1, ele de 1 às 2. E algumas vezes eu chegava mais cedo, né? E ficava lá tentando orar com ele. Mas era muito difícil. E das 5 às 6 da manhã também, algumas vezes eu parava e só ficava ouvindo a oração dele. E ele passava praticamente 1 hora. Parece que os últimos, se eu não estou enganado, os últimos minutos que ele orava por si mesmo: Senhor, me guarda, me protege, me abençoa, tem misericórdia de mim. E a gente precisa aprender isso. A gente vê isso na teologia paulina. Ele estava lá abandonado numa prisão. Tinha motivos de sobra para estar revoltado. Foi abandonado por tudo e todos. O maior apóstolo, irmãos. O homem que escreveu nada menos, nada mais do que 13 cartas. O homem que formatou praticamente as doutrinas do cristianismo. Claro que os outros apóstolos são importantes, deram a sua parcela, todos foram usados por Deus. Mas o maior apóstolo, o maior teólogo, ele passava boa parte da sua oração orando pelos outros. E ele tinha motivo para estar revoltado, se lamentando. Ele tinha motivo para estar frustrado, para estar decepcionado. Mas ele disse: Timóteo, eu estou orando por você, noite e dia. Ou seja, não é que ele orava 24 horas, mas sempre ele orava. É a ideia de orar pela manhã, sempre que ele lembrava de Timóteo, né? O judeu tinha o seu ritual, né? Os seus horários de oração. Então ele sempre estava orando por Timóteo, estava sempre orando pelas igrejas, como vimos nas passagens que nós citamos, né, de Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses. E a gente precisa, irmãos, desenvolver isso. A gente precisa ser altruísta nas nossas orações, pensar menos em nós e mais nas pessoas que estão à nossa volta.
Porque a essência do cristianismo é essa. A gente vê Paulo escrevendo, né, a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, você vê Paulo falando sobre a supremacia de Cristo. Mas no capítulo 2, ele fala sobre o outro na frente do eu. E ele dá alguns exemplos. Ele dá o exemplo de Jesus, que abriu mão da sua glória, da sua majestade, das suas riquezas. Ele fala dele mesmo, ele dá o seu exemplo. Ele fala de Timóteo, ele dá o exemplo de Timóteo, que Timóteo também era altruísta. E ele dá o exemplo de Epafrodito, que era um dos líderes da igreja de Filipos, possivelmente o pastor daquela igreja. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. Não só num contexto de orações, mas também num contexto geral. A gente precisa pensar mais nas pessoas que estão à nossa volta e menos na gente. No cristianismo não há espaço para pessoas egoístas, para pessoas que só sabem olhar para o seu umbigo, para o seu problema. Pastor, mas o senhor fala isso porque o senhor não está no meu lugar. Existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você, enfrentando problemas piores do que o seu. Se você, é uma coisa que eu aprendi, né, muito cedo na minha caminhada, quando eu começo a olhar para o meu problema, aí eu procuro, em vez de olhar para o meu problema, eu começo a olhar para as pessoas que estão à minha volta. E eu vejo que os meus problemas são fichinha, como se dizia antigamente, café pequeno. Nem dá para se comparar com os problemas das pessoas que estão à minha volta. Porque a gente tem a tendência de achar que a gente sofre mais do que tudo e todos, né? Que o nosso problema é maior do que o de tudo e todos. A gente tem uma tendência de supervalorizar as nossas lutas, as nossas provações, as nossas tribulações. Mas na verdade, irmãos, tem pessoas que passam por provações, tribulações, dificuldades muito maiores do que a nossa. E aqui está um exemplo de Paulo. Já tinha sido julgado, condenado à morte, e de fato morreu, foi decapitado. Escreveu essa carta sabendo que já estava julgado e condenado à morte, só estava aguardando a execução. Podia falar, Paulo, ou Timóteo, eu estou aqui chateado, eu estou pensando em desistir, abandonar. Eu investi em pessoas, eu gastei tempo com pessoas, agora todos eles me abandonaram. Ele fala isso no versículo 15. Todos da Ásia me abandonaram. Estou aqui sozinho com Lucas. Lá no capítulo 4 ele fala que quando ele se apresentou para a sua audiência, ninguém o assistiu. Então, irmãos, precisamos aprender a orar com Paulo. Precisamos ser mais altruísta, ser altruísta e não egoísta. Como dizia João Batista, que ele cresça, né, e que eu diminua. Então tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. E tudo na nossa vida a gente tem que pensar no outro e não na gente. Amém? Chama a sua atenção aí para o segundo ponto, versículo 4. Olha o que Paulo diz aí no versículo 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Lembrando das tuas lágrimas. Possivelmente, em um dos encontros que Paulo teve com Timóteo, né, ele deve ter se emocionado, e aquilo deve ter marcado a vida de Paulo, deve ter ficado no subconsciente de Paulo, de modo que sempre que ele lembrava de Timóteo, ele deveria pensar naquele momento, né? Eles viveram muitos momentos juntos, né? Possivelmente Timóteo se converteu por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo estabeleceu igrejas em toda a região da Galácia do Sul, né? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E Timóteo era natural de Listra. E quando Paulo retorna para a sua segunda viagem, né, ele vai revisitar aquelas regiões da Galácia, e ele leva consigo Timóteo. E Timóteo se torna um companheiro do ministério de Paulo. Aí Timóteo vai com Paulo para Filipos, para Tessalônica, vai a Atenas, vai a Corinto, e a gente vai ver várias citações de Timóteo, né?
nas cartas de Paulo. Paulo enviou Timóteo para Corinto, enviou Timóteo para Éfeso. Os dois eram companheiros mesmo. E aqui Paulo, esse ponto aqui, é um ponto que fala da comunhão entre Paulo e Timóteo. Ele querendo ver Timóteo, nem que fosse por uma última vez. E olha o que ele diz também lá no capítulo 4, versículo 9. Abra sua Bíblia, por favor, e algumas páginas para frente aí. Capítulo 4, versículo 9. Algumas folhas. Olha o que diz aí. Capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o que ele diz no versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Quando vieres trazer a capa, porque era frio, outono, né? Que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, esse versículo 4, ele fala de comunhão. Paulo estava já tinha sido julgado e condenado à morte, só estava aguardando a execução. E ele deseja ver Timóteo, nem que seja por uma última vez. Ele diz que isso ia alegrá-lo, ia deixar muito feliz. Isso fala de comunhão também, irmãos. É bom estar com os irmãos, é bom conversar com os irmãos. Tenho falado que vida cristã, né, são dois eixos, vertical e horizontal. Vertical fala da nossa comunhão para com Deus, horizontal para com os nossos irmãos. E Paulo, no final da vida dele, imagine você, no final da sua vida, se você pudesse fazer um pedido para alguém. Nos Estados Unidos tem a pena de morte, né? Eles dão oportunidade para o preso fazer o seu último pedido, no sentido de comida, tal. Se você pudesse fazer um último pedido, o que você faria? Paulo aqui diz, eu quero te ver, Timóteo. Mas ver para quê? Só para jogar conversa fora? Para um momento de perda de tempo? Não. Eu quero te ver, e ele explica os motivos, as razões, os argumentos dele. Versículo 4 do capítulo 1. Porque isso vai me alegrar muito. Olha o que ele diz aí no capítulo 1, versículo 4. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. A ideia de transbordar no grego aqui, irmãos, é a ideia de você encher um copo, uma taça, e aquilo transbordar mesmo. Irmãos, Paulo que estava dizendo isso para Timóteo. O que me chama a atenção aqui é que ele era um ser humano. Apesar de ser um apóstolo, apesar de ser um dos maiores homens de Deus da história, ele precisava de receber a presença, a visita de Timóteo. E ele diz, eu estou ansioso, não vejo a hora de você estar comigo aqui. Nós não sabemos se houve esse encontro, não há nenhum registro. E além de estar ansioso, ele diz, isso vai me trazer muita alegria, ao ponto que eu vou transbordar de alegria. Irmãos, é tão bom estar com pessoas que a gente ama, que a gente gosta, pessoas que somam na nossa vida, que acrescentam, que agregam. É muito bom, irmãos. E sabe o que eu aprendo aqui também? É que sozinho você pode chegar em algum lugar, mas juntos nós chegaremos em muitos lugares. Eu tenho falado aqui que o ser humano ele é um ser social, ele foi feito para interagir com outros. Imagine Paulo agora numa cadeia, só Lucas estava com ele, e ele pede para Timóteo também, lá no capítulo 4, você vem e traz consigo João Marcos, porque ele é útil. Eu preciso de João Marcos, eu preciso de pessoas, eu fui abandonado por tudo e todos. Eu preciso de gente, por quê? Porque eu vou ministrar e vou ser ministrado, eu vou abençoar e ser abençoado, eu vou dar e vou receber, isso que é vida cristã, irmãos. Não é para caminhar sozinho. Hoje existe um movimento, né, o movimento dos desigrejados, e não há nenhum suporte, não há nenhuma fundamentação, nenhum respaldo bíblico para isso, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. A gente vê
em toda a Bíblia, né, Deus reunindo o seu povo, Deus convocando o seu povo, e há várias passagens bíblicas. E aqui Paulo está precisando de um ombro amigo. Paulo está precisando de alguém para conversar. Sabe, irmãos, muitas vezes o que as pessoas precisam é de um ombro amigo, é de um abraço. Claro que a gente está vendo um tempo de pandemia, né? Mas de um aperto de mão. Os irmãos sabem que eu aprendi muito cedo isso no meu ministério, de sempre receber as pessoas na porta. Sempre gostei de chegar mais cedo nos cultos, né? Pelo menos meia hora antes, salvo de alguns imprevistos que acontecem, né? E eu sempre fui o primeiro, ou um dos primeiros a chegar na igreja, sempre fui o último ou um dos últimos. E depois do culto eu gosto de cumprimentar, apertar a mão dos irmãos, abraçar os irmãos. Eu já ouvi de vários irmãos: pastor, você não tem ideia, tanto que é importante para mim receber aquele abraço do Senhor. O senhor não tem noção, pastor. E muitas vezes, irmãos, a gente se torna pessoas frias, indiferentes. Eu vejo que muitas pessoas aqui em Taubaté, quando vai receber alguém, né? Alguém chega na casa, ele não convida a pessoa para entrar. Ele fica na porta, meia hora, uma hora e meia. Claro que não são todos. Mas é bom você receber alguém na sua casa, tomar um café, bater um papo, né? Isso fala de comunhão, isso fala de estreitar os laços, isso fala de você abençoar e ser abençoado no sentido de ser um instrumento, um canal de Deus, no sentido de dar e receber. E lá no capítulo 4, versículo 13, o que Paulo fala para Timóteo? Paulo diz: quando você vier, quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, outono, possivelmente então era outono na Europa, é setembro, outubro, novembro. Inverno, dezembro, janeiro e fevereiro. Eu sei por causa dos Estados Unidos. É a mesma época. Então, e inverno na Europa, você não tem noção. É temperaturas de 2, 3, 4 graus abaixo de zero. Alguns lugares chega até nevar. E Paulo estava numa prisão subterrânea, que até hoje, né, eu ainda pretendo visitar Roma, se Deus me der essa oportunidade, é aberto para visitação. Segundo a tradição, é o local que Paulo ficou. E ele pede: traz a capa, porque era um velho, você sabe que velho sente mais frio. E ele diz: traz também o quê? Os livros, especialmente os pergaminhos, que eram porções do Antigo Testamento, possivelmente também os evangelhos. Ou seja, traz a Bíblia e traz os livros para que a gente possa o quê? Por que você pede uma pessoa para trazer livro? Para você estudar, aprender mais. Paulo, no final da sua vida, ele deseja crescer, aprender mais e ensinar. Para que ele queria que Timóteo se juntasse a ele e a Lucas? Timóteo e João Marcos. Para estudar, para aprender mais da palavra de Deus. E o mesmo Paulo diz lá em Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia em Efésios 5,19, por favor. Efésios 5,19. Olha o que Paulo diz lá, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 19. Olha o que ele diz. Falando entre vós com salmos, entoando louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vosso coração. Ou seja, quando vocês se encontrarem, vocês que fazem parte da igreja do Senhor,
da membrazia da igreja, falem de Jesus, falem da palavra. Não que seja errado falar de outros assuntos, né? Eu mesmo falo de vários assuntos. Não que seja errado falar de política, de futebol, ou de qualquer outro assunto. Mas o assunto principal que deveria estar nos lábios de um cristão, que um cristão deveria falar, é a palavra de Deus. E Paulo diz, quando vocês se reunirem, tanto em Efésios 5,19 como Colossenses 3,16, vocês devem fazer o quê? Aprender mais da palavra, estudar a palavra, né, o argumento dele em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E vocês devem instruir, aconselhar-vos mutuamente, porque no reino de Deus ninguém é detentor de todo conhecimento, irmãos. A gente está aprendendo um com o outro. Se você chegar no lugar, o cara pode ser o que for, o cara pode ser ter bacharelado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Se ele não parar para ouvir, você pode ter certeza que tem algo de errado com ele. Os homens de Deus, os maiores homens de Deus da história são humildes. Eu já tive a oportunidade de conviver com grandes homens de Deus, homens que eu não sou digno nem de desamarrar o cadastro deles. E eles começam, pastor Fabiano, o que o irmão pensa sobre esse texto? O que o irmão acha? Qual que é a sua opinião? Que conselho que o irmão tem me dar sobre esse assunto? Eu falo, quem sou eu? Faço igual João Batista, eu não sou digno. Quem sou eu para te batizar? Os grandes homens de Deus, eles aprendem até com crianças. São pessoas simples, humildes. Mas quando você vê alguém, não, eu sou o cara, eu sou o rei da cocada branca, eu sou o rei da cocada preta, esse cara está longe de Deus. Quando ele se acha um semideus, um papa, e as pessoas têm que ficar à sua volta. Não, é o que fulano de tal falou. Ninguém é detentor do conhecimento. Esse é o argumento do apóstolo Paulo aqui no capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3,16. A gente aprende uns com os outros. E a gente tem que fazer o quê? Ajudar um ao outro, aconselhai-vos mutuamente, que habite entre vós a palavra de Cristo. E por fim que vocês cantem o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, fale de Jesus, fale da palavra, compartilhe, sejam instrumentos para abençoar uns aos outros. Como disse, não é errado falar sobre outros assuntos, mas o assunto principal na boca de um cristão tem que ser a palavra de Deus, quando a gente se encontrar como irmão, seja numa casa, seja em qualquer lugar. Amém? Então a gente precisa desenvolver essa comunhão. E é sobre isso que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 4. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. De repente tem alguém que está precisando de uma palavra amiga, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. De repente tem alguém que te tem como um referencial, um exemplo, um amigo, um companheiro. E a gente precisa de amigos, irmãos. Muitas vezes temos 5.000 amigos no Facebook. Amigos virtuais, não que isso seja errado. Mas hoje estamos carentes de amigos no sentido literal mesmo, de tocar, ser tocado, abraçar, ser abraçado. E eu aprendi uma coisa, irmãos. É muito comum a pessoa falar assim, vamos marcar um café? Irmãos, não vai marcar nunca. Eu já sou assim, eu já abordo a pessoa, vamos marcar um café para o dia tal, hora tal. Não posso. Que dia que você pode? Eu vou na sua casa ou você vai na minha casa? Esse negócio, vamos marcar um café. Irmãos, tem gente que está marcando um café comigo aqui em Taubaté, tem uns 10 anos já. Toda vez que encontra comigo, teve um que eu falei, isso aqui, muda. Já está sem graça, vamos tomar uma água, um suco então. Quando você encontrar comigo e falar, isso aqui, vamos tomar uma água? Vamos tomar um suco? Todas as que encontram comigo, aqui pastor, vamos marcar aquele café. Tá falando, Então você tem que chegar aqui, vamos marcar um café, eu quero na sua casa, quero que você vá na minha casa. A gente precisa estreitar os laços, irmãos. A gente precisa ter essa relação que Timóteo e Paulo tinha.
Não só uma relação de pai e filho, mas de amigo, de proximidade, comunhão, de intimidade, ao ponto que Paulo fala, eu estou ansioso, venha depressa, e quando você vier, traz também João Marcos, e traz os livros, especialmente os pergaminhos, para que a gente possa estudar, aprender mais de Deus, crescer, desenvolver mais a nossa comunhão, tanto com Deus na vertical, como entre nós, como na horizontal. Amém? Agora sim, irmãos, eu chamo a sua atenção para o versículo 5. E aqui está o terceiro e último ponto. Aqui, Paulo, terceiro e último ponto, um legado familiar. Olha a relação de Timóteo. Desde criança, ele aprendeu as Sagradas Escrituras. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aí no versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, Paulo está fazendo uma referência a Timóteo. Timóteo sempre foi autêntico, nunca foi hipócrita, nunca foi uma pessoa de duas caras, duas conversas. E ele diz que guardo de tua fé, ou seja, Paulo está dando testemunho da fé de Timóteo, que era uma fé autêntica, original, verdadeira. E Paulo diz mais, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. Meus irmãos, desde criança, o apóstolo Paulo, o Timóteo, melhor dizendo, ele foi instruído na palavra de Deus. Sua mãe era judia, Eunice. Sua avó também era judia, Lóide. Seu pai era grego, possivelmente não era um cristão, possivelmente não se converteu. E tanto Eunice como Lóide criaram o apóstolo Paulo desde a sua infância, ensinando a ele a palavra de Deus. No caso, o Antigo Testamento, que era a Bíblia do judeu. O Novo Testamento ainda estava em composição, estava em formação. Já tinha alguns escritos. Nós estamos falando aqui do ano 65 até o ano 67. Já tinha vários livros escritos, como várias cartas paulinas, como por exemplo a carta de Gálatas, que foi escrita por volta do ano 48, 49. Como primeira Tessalonicenses também, nessa 48, 49, 50. Então já tinha várias cartas escritas. Algumas porções, algumas cartas já tinham sido escritas, Os evangelhos não. Mateus, Marcos e Lucas, por volta do ano 60, 65, 55, 60. Já João lá por volta do ano 85, 90. Então Paulo não podia ter pedido os evangelhos aqui não, tá? Quando eu falei que possivelmente traz os pergaminhos, os evangelhos, então desconsidera, tá bom? Depois edita o vídeo aí, porque os evangelhos foram escritos. Não, os evangelhos, sim, poderiam ter sido escritos nessa época, sim. Mateus, Marcos e Lucas. João não. Mateus, Marcos e Lucas foi entre os anos 55 e 65. Mais ou menos nessa época aqui. Nós estamos falando do ano 65 até o ano 67. Só João não. João foi escrito por volta de 85, 90. Então João não. Então, irmãos, a gente vê que desde criança Timóteo foi instruído na palavra de Deus. Desde criança, a sua mãe e a sua avó ensinaram a ele a palavra de Deus. E Paulo está dando testemunho aqui desse ensinamento que Timóteo recebeu. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19 e 20. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19 e 20. Deuteronômio, capítulo 19. Aliás, capítulo 11, versículos 19 e 20. Capítulo 11, versículos 19 e 20. Olha o que a palavra de Deus diz.
Ensinas a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deleitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Era dever dos pais, na Bíblia, ensinar os seus filhos. Contextualizando hoje, na sala, na copa, na cozinha. Coloque a palavra de Deus nas portas, nas portas e janelas da sua casa. O judeu ainda colocava, no corpo também. Ou seja, a palavra de Deus é dever dos pais ensinar a palavra de Deus. E é isso que Deus está dizendo aqui em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19 e 20. Ensina a vossos filhos. Ensinar o quê? A palavra. Assentado na sua casa, pelo caminho. Ou seja, está num carro, ensina a palavra. Está viajando, ensina a palavra. Está em casa, ensina a palavra. Ou seja, em qualquer momento que você estiver com seu filho, tendo a oportunidade, fale da palavra. Ensine a palavra para o seu filho. É dever dos pais ensinar a palavra de Deus para os filhos. Seu filho veio ao culto, não entendeu um ponto, uma passagem. Quando chegar em casa, filho, você entendeu isso que o pastor disse? Não, não entendi. Eu vou tirar a sua dúvida então. O que você não entendeu? Qual parte que você não entendeu? Qual palavra que você não entendeu? Qual ponto que você não entendeu? Estude a Bíblia com ele. A Nicole está lendo o Novo Testamento agora. E ela tira dúvida comigo, mas principalmente mais com a Sus, né? Aí quando ela tem alguma dúvida, a Sus não consegue, a Sus vem em mim. Aí quando eu não consigo, eu vou nos meus comentários bíblicos, né? Ninguém é dono, ninguém é detentor de todo conhecimento, né? Então, irmãos, a gente tem que ensinar a palavra de Deus. Ela além de, lá em casa, quando o Gabriel completou 7 anos e a Nicole 7 anos, eu falei para eles, olha, vocês vão ler todos os dias um capítulo de Provérbios. Se não entender, pergunta para papai e mamãe, que a gente explica para vocês. Porque Provérbios é um livro que fala como obter sabedoria na vida, né? Como ser sábio, melhor dizendo. E são 31 capítulos. Então, para cada dia um capítulo, aí no mês que tem 31 dias, você lê 31 capítulos. E agora ela completou 10 anos, você vai ler o Novo Testamento. Ensina a palavra para o seu filho. Agora abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios capítulo 6, versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Capítulo 6, versículo 4, tá? De Efésios. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É dever dos pais, não somente não provocar a ira dos filhos, porque não pode, né? A palavra de Deus está dizendo categoricamente que não pode. É dever dos pais criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, na doutrina do Senhor. É isso que os pais têm que fazer. Ensinar a palavra de Deus para os filhos. Não que seja errado dar um presente, um brinquedo, um celular, mas pergunta a você, já deu uma Bíblia para o seu filho? Esse deveria ser a primeira coisa com o seu filho, quando ele aprendesse a ler, por exemplo, né? Aprendeu a ler? Vou te dar uma Bíblia. A Suzy leu a Bíblia pela primeira vez com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade. Isso virou uma cultura, um hábito dela. Cultura não, um hábito. Cultura é outra coisa. Virou um hábito. E pela graça de Deus, ela já leu a Bíblia mais de 30 vezes.
Então, irmãos, precisamos ensinar os nossos filhos. E aqui, quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, você sabe que essa carta foi uma carta circular, que era para ser lida não somente na igreja de Éfeso, mas em todas as igrejas da Ásia Menor. E essa carta, porque a maioria dos cristãos do primeiro século eram analfabetos, então o pastor lia a carta e explicava a carta, e aplicava a carta. Já era sermão expositivo naquela época já. E ali, o pastor lia a carta, e estava num contexto de culto, a família, naquela época não existia culto infantil, a família, todos participavam do culto, e os filhos ouviam, aprendiam aquilo. Então, é dever dos pais disciplinar os filhos e doutrinar os filhos, ensinar a palavra de Deus. O que está lá em Provérbios 22:6? Acredito que todos vocês sabem de cor, a maioria. O que está lá em Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, servir. Por quê? Porque quando chegar na idade adulta, quando for velho, não se desviará do caminho. A palavra ensinar, lá em Provérbios 22:6, na língua hebraica, é a palavra shanak, que significa treinar, educar, dedicar. É a ideia de você abrir a cabeça da criança e colocar dentro, ou seja, despejar na cabeça da criança conhecimento. Essa é a ideia na língua hebraica. A palavra shanak na língua hebraica é isso. É treinar. O que é treinar? Vamos pensar num esporte. O treinador treina o seu atleta. Ele gasta tempo, ele pega no pé, ele é chato, ele é enjoado. No bom sentido, né? Tem lá suas atividades, seus exercícios. Então é dever dos pais fazer o quê? Treinar os seus filhos, educar. Treinar os seus filhos, educar, dedicar tempo. É a ideia no hebraico de abrir a cabeça da criança e, como diz o mineiro, entornar. Paulista fala derramar ou despejar conhecimento. O que você vai despejar na cabeça da criança? Princípios bíblicos, valores morais, valores espirituais, princípio de conduta, de caráter, de ética. Você vai treinar o seu filho a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, no sentido de ser uma pessoa de caráter honesta, homem de Deus, mulher de Deus. Isso é da competência dos pais, é uma atribuição dos pais, treinar, preparar, educar, ensinar os seus filhos. E deixe-me dizer algo para vocês, irmãos. Filhos não é para criar. É muito comum a gente ouvir essa expressão. Eu criei, pastor, volte-me, alguém chega em mim, pastor, mas onde foi que eu errei? Eu criei... De uns anos para cá não, mas já aconteceu muito no passado. Pastor, aonde foi que eu errei? Eu criei meu filho diante de Deus. Irmãos, nós não fomos chamados para criar os nossos filhos. Criar, você cria cachorro, gato, papagaio. Eu, por exemplo, crio uma calopsita, eu tenho uma calopsita. Nós somos chamados para educar os nossos filhos. Filho a gente educa. Aí a criança vem para a igreja. O pai dá um celular para ela ficar num joguinho. O pai dá um carrinho, se for um menino, uma boneca, um brinquedinho. A criança vai crescer o quê? Achando que a igreja é um lugar de passatempo, entretenimento. E não é correto isso. Então a gente tem que educar os nossos filhos. Filho a gente educa. E educar, irmãos, é estabelecer limites. Exemplo, você tem que falar, nossos filhos, eles não podem aprender a ouvir só a palavra, só sim. Eles têm que aprender a ouvir não, espera. Se o seu filho ouvir só sim, no dia que ele chegar no trabalho dele,
ou na escola, na faculdade, no dia que alguém falar não para ele, ele vai pegar pirraça. Ele vai ter problemas. Então nossos filhos precisam aprender a ouvir não, espera. Não, isso aqui você não pode, você está proibido. Irmãos, a tarefa dos pais é ensinar ética, caráter, conduta cristã, valores morais, espirituais. O papel dos pais, ou melhor, a tarefa dos pais é ensinar os filhos a respeitar as autoridades civis e militares, a respeitar os mais velhos. Eu sou de uma época, irmãos, que quando eu me dirigia a alguém que era mais velho, minha mãe, dependendo do jeito e do tom que eu falava, ela dava um tapa na minha boca. Ele é mais velho que você, e hoje? E quando chegava um pastor lá em casa, né, Simone? Nosso Deus, era uma reverência, um respeito. Mãe, é um homem, não é um homem qualquer, é um representante de Deus. Irmãos, antigamente, quando chegava um homem de Deus na casa de alguém, era tanta reverência, tanto respeito. Não a pessoa, mas o cargo. Eu sei de tantas histórias. Me lembro uma vez que isso aconteceu lá em Ipanema, interior de Minas Gerais. Pastor Jander Magalhães, que é um amigo nosso, conta isso. O sogro dele foi visitar uma família e foi de charrete, nos idos dos anos 60, 70. E de repente o pastor teve que dormir, porque era roça, né? E voltou no outro dia. E o pastor esqueceu uma meia dele. Esqueceu uma meia. De repente uma criança foi mordida por uma cobra venenosa. E até chegar na cidade, aí o pai falou assim, não, vamos colocar a meia do pastor. De tanta reverência. Claro que a gente sabe que a meia não tem poder nenhum, a meia não cura ninguém. Mas por incrível que pareça, a criança foi curada na hora. A meia não tinha poder nenhum, a meia não tinha unção nenhuma, mas a reverência. Hoje em dia, irmãos, muitas vezes o café da manhã, o almoço, o jantar na casa de muitos crentes é falar mal do pastor, falar mal da igreja. Então a gente, e autoridades? Eu sou filho de militar, eu me lembro que quando meu pai fala assim, nossa, naquela época a gente era respeitado, né? Nós temos alguns policiais na igreja. Hoje em dia, o policial, tipo assim, ele tem o cidadão, né? Ele não tem, parece que não tem deveres mais, parece que só tem direitos. É ele que aborda o policial hoje. Está invertendo os papéis. O policial chega, o cara não. A gente está vendo um período que a gente não respeita as autoridades mais. E isso é rebeldia, é anarquia, isso é antibíblico. A gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos, a respeitar as autoridades civis, militares, a respeitar os pastores, obreiros da igreja, enfim, a respeitar tudo e todos, a honrar. A gente está perdendo isso, irmãos. A gente precisa resgatar esses valores. Na época dos puritanos, os puritanos viveram do século XVI ao século XVIII, né? Na Inglaterra, depois eles se espalharam para os Estados Unidos e outras partes do mundo. Na época o culto era pela manhã, e é assim na Europa, nos Estados Unidos até hoje. Quando terminava o culto, os pais das crianças de 6, 7, 8 anos, os pais falavam assim, dá um relatório do culto. O que você aprendeu? Qual foi o tema da pregação? Qual foi os pontos principais da pregação? Crianças de 6, 7, 8 anos se convertiam a Cristo. E o que falar de Susannah Wesley? Não sei se você já ouviu falar em Susannah Wesley. Ela era mãe de John Wesley e de Carlos Wesley. John Wesley foi um dos maiores homens de Deus da história. Ele foi um grande avalista do século XVIII, junto com Carlos Wesley, com George Whitefield. E aquele avamento espalhou pela Inglaterra e pelo mundo. Ele era filho de Susannah Wesley. Susannah Wesley tinha 19 filhos.
É bem verdade que 10 morreram. Porque na época não tinha as vacinas que tem hoje, né? A média de vida era muito baixa naquela época. Ela criou todos os seus filhos na presença de Deus. Ela dedicava 6 horas por dia para ensinar os teus filhos. Como é que fala inglês mesmo quando ensina as crianças em casa? Homeschool. Homeschool. Ela ensinava teologia, matemática, ciências, 6 horas por dia. Ela orava todos os dias 2 horas. Ela orava 1 hora pela madrugada e meditava na Bíblia. Orava à noite com os filhos 1 hora. Pegava os filhos e orava com eles. Senhor, abençoa o Samuel, abençoa o John, abençoa o Charles, que é o Carlos Wesley, né? Carlos Wesley compôs mais de 7.000 hinos, filho de Susan Wesley. John Wesley foi um dos maiores homens de Deus da história. Samuel Wesley, que era o irmão mais velho, homem de Deus, pastor. Essa mulher, quando ia no culto com os filhos, eles ficavam ao lado dela, à direita, à esquerda, eles não podiam chorar no culto, não podiam conversar com ninguém, era uma reverência. Leia sobre Susana Wesley. Leia sobre Susana Wesley. Seus filhos tinham disciplina, só podiam comer no café da manhã, almoço e janta, não podiam comer sem autorização dos pais. E ela era uma mulher extraordinária, porque o marido dela, Samuel Wesley, apesar de ser um pastor, mas num contexto em que era um pastor bem assim, ele era viciado em jogos, né? Tinha alguns problemas, porque a igreja começou com avivamento com Susana e depois com John Wesley e com George Whitefield e com Carlos Wesley. Ela que cuidava das finanças da casa. Então, irmãos, precisamos aprender com esses grandes homens de Deus, no caso aqui, essa grande mulher de Deus. Irmãos, para concluir, a gente vê isso, né? Eunice e Lloyd. O pai não era cristão, era um grego possivelmente não convertido. Mas Eunice e Lloyd sempre ensinaram a palavra de Deus para Timóteo. E hoje em dia, irmãos, o que as crianças pensam em igreja? Se você perguntar para o seu filho, meu filho, o que é ao culto a você? Porque igreja somos nós, né? O que é participar de um culto? Muitas crianças não saberiam responder para você. Ensine aos seus filhos que igreja é lugar de adorar a Deus, é lugar de aprender mais da palavra de Deus, e é lugar de praticar a comunhão, a koinonia cristã. Então, quando o seu filho vier a um culto, fala, filho, nós estamos indo para a igreja, para o culto, para cultuar Deus, para adorar a Deus, porque Deus é bom. Fala para ele dos atributos de Deus. Fala para ele quem você era, o que você é hoje, o que Deus fez na sua vida. Dê testemunho. Fale para ele da doutrina da salvação. Fale para ele da obra de Cristo, que Cristo morreu por você. Fala, então filho, a gente está indo lá para adorar esse Deus, para glorificar. Se você come, é papai que dá dinheiro, é Deus que dá dinheiro para papai. Se você tem casa, carro, tudo é Deus. Então nós vamos lá, filho, para adorar, para glorificar Deus. E naquele período que você estiver lá, filho, não é para brincar com o celular, não é para jogar, não é para você levar carrinho, boneca, é para você aprender mais de Deus e da sua palavra. É 1h30 que a gente passa aqui, irmãos, às quintas-feiras. A gente começa o culto 8 horas, termina 9h30. E aos domingos, no máximo 2 horas. Isso é o mínimo do mínimo. Ah, pastor, mas meu filho não consegue ficar 1h30. Leva ele no cinema. Ele assiste um filme de 3, 4, 5 horas e fica lá. Não pisca o olho. Quer ir no banheiro, filho? Não. Faz o trem na roupa, mas não vai. Quer beber água? Não.
E criança que assiste não só filme de criança, mas filme de adulto. Fica lá, fica 2, 3 horas. A gente precisa disciplinar. Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe me colocava do lado dela. Ai de mim se conversasse com a criança, o beliscão comia na hora. Tinha dia que eu chegava em casa todo marcado. Aí eu aprendi. Até hoje, irmão, está no meu subconsciente. Quando eu quero conversar com alguém, vem a imagem do beliscão da minha mãe. Claro que era outro contexto, outra realidade, né? Mas o que você tem ensinado para o seu filho? Aí seu filho completa 12 anos. 12 não, mas 15, 16 anos, não quer ir à igreja mais. E aí? Por quê? Porque na verdade eu aprendi errado, irmão e mãe. Eu ia para a igreja, ela me dava um celular, um carrinho, uma boneca. Deixava eu ficar brincando lá. Desde criança, minha mãe falou assim, ó, quando chegar na igreja, minha mãe lia aquela passagem, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, é reverência, respeito, Deus está ali. Eu chegava na igreja e com 7 anos, irmãos, eu já tinha aprendido doutrinas como a volta de Jesus, como doutrina do inferno, que era o que mais se pregava naquela época, né? Tinha um medo de ir para o inferno com 7 anos. E hoje, as crianças não têm temor de Deus mais, irmãos. Não sabe nada. A gente acha que não sabe, né? A gente acha que não sabe. Tá igual o menino de 12 anos. O pai falou assim, mulher, hoje eu vou conversar com o nosso filho. Vou ter uma conversa muito séria com ele. Ele completou 12 anos. Vou falar com ele sobre sexo. A mulher falou, meu bem, cuidado, porque ele tem só 12 anos. Não, meu bem, pode ficar tranquilo. Aí chamou o filho no quarto, filho, hoje o papai quer ter uma conversa muito séria com você. De pai para filho, de homem para homem. Pois não, pai, o que o senhor quer falar comigo? Eu quero falar com você sobre sexo. O menino olhou para ele e falou assim, pai, qual que é a sua dúvida? O senhor tem alguma pergunta? O que o senhor quer aprender comigo sobre sexo? Aí ele começou a conversar com o menino sabia mais coisa do que ele. Augusto Cury fala que uma criança de 7 anos hoje tem mais informações do que os imperadores de Roma. A minha filha com 9, 10 anos já faz um monte de coisa no celular que eu não aprendi até hoje com 44 anos. Pega uma criança aí de 5, 6 anos, matricula você e ela num curso de inglês. Você vai estudar 5, 10 anos igual eu estudei, eu desisti até de estudar. Aí aprendi o inglês, que é aquele inglês de índio, né? Nós quer, nós vai, nós sobe, nós fumo. Meu filho com acho que 1 ano, né, Suzy, já falava inglês fluente. E você acha que criança, não, pastor, não entende. E outra, irmãos, isso aqui não é psicologia. A psicologia diz que a criança não entende assunto de adulto. Só que isso aqui não é a palestra, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui a gente prega, mas o Espírito aplica. Quer ver? Jeremias, criança, já tinha tido experiência com Deus. João Batista, no ventre da mãe, já recebeu a visitação do Espírito Santo. Eu já vi crianças com 5 anos recebendo dons espirituais. Na hora da pregação, chorando. Deus pode falar com a criança de 2, 3, 4, 5 anos, irmãos. Num culto. Eu nunca me esqueço. Eu era uma criança, eu ouvi um pastor pregar. João 5,19. Tudo que o filho faz é porque eu vejo o pai fazendo. Esse versículo está na minha memória até hoje. Eu era criança. Aí eu pensei assim, meu pai não é crente, então vou aprontar todas então, vou fazer o que ele faz. Aí o pastor aplicou, Jesus fazia o que o pai fez, o pai fazia isso, o pai fazia aquilo. Aí eu falei, não, então minha referência é Jesus, é Deus. A gente acha que os nossos filhos não sabem de nada, irmãos, mas eles sabem. Então, irmãos, uma vez mais eu desafio você a dar uma um caderninho para o seu filho, uma caneta, ou hoje com celulares, né? Tem a parte anotações, como eu tenho no meu tablet, no meu celular. Desafia ele, você vai anotar a pregação e quando chegar em casa você vai dar um relatório.
Não precisa falar tudo, porque ninguém pega tudo, mas pelo menos alguns pontos, né? O que você entendeu? O que você aprendeu? Uma outra coisa que eu anotei aqui, Joe Piper, um teólogo batista, ele disse: ensinar a criança a cultuar, ensine a criança a cultuar vendo, a criança, a frase dele é, ensinar a criança a cultuar vendo os pais. Esse é o tema da mensagem dele. Irmãos, a melhor forma de você ensinar o seu filho a cultuar é o seu exemplo. O pai vem para a igreja, aí fica assim no celular. Batendo papo com o irmão da direita, da esquerda. O pastor está pregando, ele está voado. Na hora do louvor, ele parece uma geladeira, um freezer. Pastor, o ministro de louvor fala, levanta a mão. Ele, e? Aí o filho completa 12, 13 anos, 14, 15, pai, eu não quero na igreja. Mas meu filho, pai, o senhor nunca me ensinou a adorar, o senhor nunca foi exemplo, o senhor ia na igreja por obrigação, chegava domingo, tem que ir na igreja de novo, meu Deus, bater cartão. É igual o pai que chegou para o filho e falou assim, filho, um cigarrão na boca. Papai quer que você não fume, porque cigarro, e falou dos malefícios do cigarro. Aí ele acabou de falar, papai, o senhor não pode falar, o senhor fuma. Então, quer que o seu filho adore, que o seu filho se envolva, que o seu filho seja um exemplo no culto. Não estou falando para você ter descontrole emocional, emocionalismo, mas se entrega. Seu filho vai ver aquilo, nossa, Deus está aqui mesmo. Olha meu pai, olha minha mãe. Olha como meu pai adora, exalta, glorifica. Quem é antigo aqui lembra do Gabriel nos cultos. O Gabriel chegava em casa, pai, não sei o quê. Claro que é um outro contexto, né? A gente até passava dos limites na época, mas é um outro contexto. A gente não era reformado ainda não. Irmãos, se entrega na hora do culto. Eu procuro mostrar isso para minha filha, para o meu filho. Na hora do culto eu me entrego. Não para que eles vejam, mas porque é um culto. Eu vim aqui para adorar a Deus, para aprender de Deus, para ter comunhão com os irmãos. Se doa, se entrega. Aí seu filho vê você igual uma geladeira, igual um freezer. Seu filho vê você só no celular, só conversando, rindo, brincando. Ele vai achar que igreja é o quê? É um clube. Ele vai achar que isso aqui é um passatempo, um entretenimento, um lugar de jogar conversa fora. Então se envolva, dê exemplo. Vê você o tempo todo conversando. Vai no banheiro 300 vezes. Não sei fazer o que no banheiro 300 vezes. Ainda bem que aqui é diferente, né? Do que o outro lugar que a gente se reunia, né? Mas aí o seu filho vê você o tempo todo conversando do lado de fora da igreja. Não tem exemplo, não tem moral, não tem autoridade. Ensine o seu filho a adorar com o seu exemplo. Seu filho vai aprender a adorar a Deus, honrar a Deus, cultuar a Deus. Vai aprender que culto é um lugar de reverência e respeito, porque ele vê você. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Se manda guardar o pé, quanto mais a boca, irmãos. Vamos nos colocar em pé. E eu termino com essa frase que eu enviei para vocês hoje. Se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram. Tem muita gente, quero que meu filho seja um advogado, um médico, um músico. Amém, não há nenhum problema. Só que você tem que criar o seu filho foco principal para honrar a Deus e obedecer a sua palavra. Se você não fez isso, você fracassou. Amém? Evangelista Paulo, por favor, esteja orando, finalizando e dando uma bênção apostólica. Domingo 10h30 da manhã, nosso culto. E domingo 7h30 da noite. Deus abençoe a todos. Traga seu filho nos cultos de quinta-feira também. Amém? Graça e paz, igreja. Vamos orar.
Pai maravilhoso, queremos te agradecer por este culto, por essa palavra. Senhor, que o Senhor venha trabalhar cada dia mais nossos corações, que possamos ser exemplo de tudo que nós aprendemos, possamos aplicar também na nossa casa, na nossa família, em todos os lugares onde nós estivermos. Pai, abençoa o teu povo, Senhor, mais uma vez, ao retorno do seu lar. Proteja-os de todo mal, Senhor. Abençoa até que chegue o próximo culto, Senhor. Abençoa, Senhor, e coloque um desejo intenso de cada dia mais te buscar em oração e adoração. E que haja leitura também da Tua palavra, Senhor, para que possamos aprender mais. Eu te peço, ó Deus, assim como para essa igreja e para todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, abençoa o Teu povo, Pai, aonde estiver, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Digam amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe.